Já vamos dar início, pessoal, tá? Estamos só aguardando aqui o nosso visitante entrar, tá certo? O Ricardo. Daqui a pouco ele entra. Opa. Olá, Ricardo. Deixa eu abrir, Olá, meu amigo. olá, deixa eu abrir aqui no Facebook também. Pronto. Bom, uma boa tarde a todos, né? Estamos dando início. Por enquanto só estamos nós dois aqui, né? Mas ao tempo que o pessoal vai entrando, a gente vai conversando um pouco. Certo? Já está entrando. Esse é Alan Moura Filho, né, meu filho. A gente vai ajeitando aqui a posição. Isso, aproveita para fazer aí os ajustes. Cida entrou, Borges, ok. Já vamos começar, viu, pessoal? Estamos só fazendo os últimos ajustes aqui. Bom, é um prazer receber todos que estão já entrando aí para acompanhar a nossa live de domingo, como fazemos. Ai, boa tarde, Cida. Cida aqui no Instagram já deu aí um sinal aí para gente. Tudo bom, Cida? Seja bem-vinda, viu? Bom, hoje temos o grande prazer, tá certo, de receber o nosso irmão e amigo Ricardo, tá certo, que faz parte da Associação Municipal Espírita de Caruaru, que é a AME, é conhecida como AME, e é um trabalhador já de bagagem antiga, já trabalha há bastante tempo na seara espírita, e também acumula aí a experiência do trabalho na psicologia, que ele é um psicólogo atuante. Então, com certeza, na tarde de hoje, vamos ter uma boa oportunidade. Deixa eu colocar aqui. O Facebook não tinha entrado, vai entrar agora ao vivo. Pronto, estamos ao vivo também no Facebook. Então, pessoal, então temos essa oportunidade hoje de assistir o nosso irmão, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai compartilhar conosco seus conhecimentos, sua vivência, dentro desse tema aí que eu acho que promete muito para a gente, né? Resiliência e otimismo em tempos de desafio. O tema aí é muito pertinente, oportuno, e nós temos uma boa oportunidade aí de aprendizado. Tá certo? Então, para começarmos o nosso trabalho, vamos fazer. Antes de fazer a prece, eu passo a palavra ao nosso irmão para fazer sua saudação inicial. Depois a gente faz a prece e começa a palestra. Ok, Ricardo? Fique à vontade para dar a sua saudação. Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma vez, né, trabalhando na seara espírita, no nosso querido lar espírita Maria Dolores, contando com a presença de vocês para trabalharmos e conversarmos um pouquinho nessa tarde de domingo sobre resiliência e otimismo. Ótimo. Então, vamos lá, né, gente? Vamos fazer a nossa prece. E após a prece, eu já passo a palavra ao nosso irmão para ele desenvolver esse tema aí para nós, certo? Vamos orar, então. Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para aprendermos juntos os teus ensinamentos na ótica da doutrina espírita. Nos ajuda para que possamos estar com as mentes e os corações abertos para o aprendizado, mas, sobretudo, para colocarmos em prática em nossas vidas, dentro das nossas possibilidades, tudo aquilo que aprendemos. Abençoe especialmente o nosso irmão Ricardo, que vai usar a palavra, que ele possa estar muito bem incluído e que os seus estudos e a sua prática possam realmente ser muito instrutiva para todos nós. Que a tua paz, Senhor, nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Ricardo, fique à vontade. Vamos ao trabalho, então. Então, resiliência e otimismo em tempos de desafios. Eu confesso que eu tive uma vontade de mudar o título do tema. Deixa eu até colocar aqui para não dar microfonia. Eu tive a vontade de mudar o título do tema, colocando o poder da resiliência e do otimismo a partir do conhecimento espírita. Porque nós queremos trazer um viés que vem da psicologia positiva principalmente, mas nos interessa analisar na ótica do conhecimento espírita, como espíritas que somos. Então, nosso objetivo tem um compromisso
de alinhamento de um conhecimento com o conhecimento doutrinário, no sentido de nos orientarmos como espíritas no campo da psicoeducação do espírito. Vamos nos permitir dizer assim. E antes mesmo de começar a falarmos da própria resiliência e do pós-otimismo, eu gostaria de trazer, dentro dos princípios da doutrina espírita, os 3 primeiros que constituem-se na base de toda a reflexão que nós vamos fazer hoje. Primeiro, existência de Deus. Que é Deus? Né? Senão a causa primária ou primeira de todas as coisas, o nosso Criador, aquele que dá sentido a toda a nossa existência. Segundo, a imortalidade da alma, associada ao terceiro, pluralidade das existências. Por que eu estou trazendo, antes mesmo de falar resiliência e otimismo, eu estou querendo trazer a nossa reflexão e a discussão esses 3 princípios básicos da doutrina, que eles são o esteio na nossa compreensão de tudo que nós vamos trabalharmos aqui. Esses desafios que a alma, que os espíritos, que nós estamos passando na compreensão espírita, eles têm que considerar em todos os momentos esses princípios como eixo norteador em nossa percepção de mundo e em nossa conduta. Muitas vezes eu tenho a oportunidade de estar falando sobre alguns aspectos doutrinários e chamar a atenção para um fato que muitas vezes nós, espíritas, podemos, não vou generalizar, mas nós de uma forma geral, nós podemos estar pensando como espíritas e agindo como materialistas. Há uma diferença enorme quando a gente pensa em espírita e tem a conduta baseada nesse pensamento. E aí eu quero falar a conduta com relação à resiliência e o otimismo. Quando nós falamos em resiliência, que hoje é um tema muito falado, é uma das forças e virtudes da alma que está na pauta do dia, é comum nós pensarmos em flexibilidade, capacidade de superação, em força, em resistência mental, capacidade de suportar as dificuldades e, aspas, sobreviver a elas, ou melhor, superar os desafios. Não só os desafios materiais, mas os desafios emocionais. Então, esta é uma compreensão que nós temos de resiliência. É claro que a ciência faz a sua definição relacionando a nossa capacidade de recuperarmos de experiências negativas. E pela nossa adaptação às novas demandas do mundo, muitas vezes demandas extremamente estressantes, estressoras, como quisermos nominar, que nos levam a um estresse, que nos levam à necessidade de maior suporte do sofrimento. Mas não é comum. Não é comum. E é aí que a gente queria falar, é aí que nós queremos frisar, nós associarmos resiliência a gratidão, amor, fé e hoje especificamente ao otimismo. Na verdade, tivemos a oportunidade de trabalhar a resiliência numa ótica espírita e em outro momento o otimismo numa ótica espírita. Quando decidi trazer junto a resiliência e o otimismo por entender que são 2 forças e virtudes complementares para enfrentarmos os desafios da vida. Então nós vamos começar a pensar, e daqui a pouco vamos fazer esse link, a resiliência e o otimismo de mãos dadas, nos fortalecendo nos desafios da vida. Mas sempre pode surgir uma primeira pergunta, né? Mas eu não sou resiliente, ou o que se chama objeção. Mas eu não sou otimista. Por que será que eu não sou resiliente? Ou por que será que eu não sou otimista? Bem,
Nós podemos associar isso, focando primeiro na resiliência, a um dos fatores que contribuem para a resiliência, que é o fator hereditário. Ora, você está dizendo, Ricardo, que a hereditariedade, como possibilidade genética, pode afetar a resiliência? É o que os estudos indicam. Mas, ou melhor, não é mas, porque não se contrapõe, mas vai juntar a ideia. A visão reencarnacionista nos mostra a hereditariedade como possibilidade genética. Possibilidade. E o livro Plenitude, a Joana nos diz que o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores, das suas atitudes anteriores, do seu comportamento anterior, que nem sempre o efeito se apresenta imediatamente. Porém, inevitavelmente, em algum momento de nossas vidas, nós mostraremos os reflexos de nossas atitudes presentes na nossa conduta ou nos fatos que nos cercam. Então, a hereditariedade ela tem que ser compreendida assim como compreendemos as circunstâncias, que é algo relacionado ao nosso plantio anterior, que nós vamos entender as circunstâncias ou entender a base nossa hereditária com relação a sermos mais otimistas ou não, como um ponto de partida. Não é o fim. Porque o fim vai passar pela nossa vontade e pelo arbítrio. Então, ainda falando em resiliência, o que é importante na resiliência para desenvolvermos é a partir de uma autoconsciência de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Então, ter autoconsciência dos pensamentos nos lembra uma observação que está no livro Plenitude, que diz alguém: quando alguém se liberta do lixo mental, carregamos lixo mental? Será que carregamos? Muito. Lamentavelmente muito. Mas quando alguém se liberta do lixo mental, que é acumulado pela ignorância e pela futilidade, ele começa o seu restabelecimento espiritual. E toda uma atividade nova, uma possibilidade nova, se apresenta favorável, abrindo-nos espaço para a saúde, abrindo-nos espaço para expressarmos uma força e virtude, que é o caso da resiliência, por exemplo, que é o caso do otimismo. Então, lidar com esses pensamentos e filtrarmos para evitar o lixo mental é responsabilidade nossa. E aí, quando nós vamos também, ainda falando em autoconsciência, para os sentimentos, nós sabemos que lá, na descrição do Evangelho de Caracteres do Homem de Bem, diz que, possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, o homem de bem faz o bem pelo bem. Então, regular os nossos sentimentos para que eles sejam do bem é escolha. E ainda está lá, é bondoso, o homem de bem é bondoso, é humanitário, é benevolente para com todos, porque vê seus irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crença. Então aí nós encontramos lá no Evangelho a lucidez para nós estabelecermos uma consciência de nossos sentimentos. Se eu sinto, se a minha atitude está baseada no sentimento que deve ser aquele que rege a conduta do homem de bem. Então veja bem, nós estamos aliando o que a psicologia nos diz com o que está no Evangelho, nos livros espíritas. E ainda em autoconsciência, que se baseia em conhecermos e gerirmos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nós temos que fazer a gestão de nossos sentimentos, a gestão de nossos pensamentos, através de nossa vontade. Porque os pensamentos e sentimentos, eles são a base daquilo que nos leva ao comportamento. Sejam as reações, sejam também como base das ações intencionais, conscientes. As reações elas podem ajudar ou prejudicar,
nós percebemos pela fisiologia. Mas, ou melhor, e a escolha de nosso comportamento é, como a própria frase diz, a escolha de nosso comportamento é uma questão de escolha. Não mais a reação basicamente instintiva para um espírito que já galgou um certo domínio da razão. E aí a razão, não no pensamento material objetivo, mas a razão do ponto de vista da amplitude da racionalidade espiritual. Mas por que alguns seguem um caminho do bem e outros do mal? Está lá, Livro dos Espíritos, questão 121. Não tem eles, não temos nós o livre-arbítrio? Deus não nos criou mal, criou-nos simples e ignorantes. Simples na nossa processo evolutivo, e a complexidade do ser é com o desenvolvimento do ser. Ignorantes, pois ignoramos a grandeza do ser divino que somos. Então nós somos simples e ignorantes para desenvolvermos, ou, uma outra visão mais ampla, despertarmos nossas virtudes. Então, nós vamos aí desenvolver e escolher aptidões para o bem ou para o mal. Os que se escolhem para o mal, ou quando nós também já escolhemos, né? Fizemos um dia por nossa própria vontade. Então, se nós regermos o nosso pensamento e nossos sentimentos e controlarmos o nosso comportamento, a opção pela resiliência é uma escolha do espírito. Do espírito. E aí a gente precisa entender quais são os pontos fortes que nós temos em termos de forças e virtudes no campo do pensamento e do sentimento e colocá-los em prática. A questão 361 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, a pergunta, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E a resposta, são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então a nossa escolha ela tem que estar alinhada com aquilo que verdadeiramente acreditamos. Por isso que quando a gente vai no princípio da doutrina, Deus, imortalidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos, aí a gente fecha tudo dizendo no comportamento ético-moral baseado no conhecimento espírita. E esse comportamento é uma questão de escolha e está lá na parábola dos talentos. Nós recebemos 1, 3, 5 talentos. O que nós estamos fazendo com eles? Estamos enterrando? Ou estamos utilizando-os, desenvolvendo mais talentos? Então a resiliência a gente tem que colocar como um talento que se ainda não tem, nós temos que desenvolver. E oportunidade não está faltando, principalmente nesse momento. Aliás, quando nós estamos a amplitude da história do homem, o homem sempre passou por momentos em que ele precisa se superar. É claro que hoje, com essa proximidade de virmos a ser um planeta de regeneração, nós não estamos mais em uma era de mudança. Nós estamos numa mudança de era. É algo muito mais profundo. E nós temos que nos habilitar a isso. Nos preparar e contribuir com isso. Por isso que todo esse ensinamento do que se refere à resiliência, nós temos que pensar na nossa capacidade de autorregulação. O que é autorregulação? Para entendermos um conceito. É a capacidade que eu tenho de perceber meus pensamentos e sentimentos, minha própria fisiologia, meu estado orgânico e modificá-los, regulá-los. Ora, isto é uma expressão do arbítrio e da vontade. E no livro Despertar do Espírito, a Joana diz o seguinte,
A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu superior. Eu me lembro de uma senhora numa casa espírita que eu trabalhei no Rio de Janeiro há alguns anos, e ela sempre dizia assim, quando nós conversávamos, o grupo, numa reunião de estudos, ela falava, tem que ser assim, mas é difícil. Colocando a objeção da questão da necessidade de vontade. Na verdade, a gente tem que trabalhar isso em 3 passos. Primeiro, consciência, escolha, arbítrio. Segundo, vontade, a energia para ir naquela direção. Terceira, ação. Colocarmos em prática. Simples assim. Simples assim. Mas por que nos é difícil? Porque ainda nos associamos ao nosso passado sombrio, psicamente falando. Nós ainda escolhemos repetir vícios, posturas, sentimentos, pensamentos e ações. Então, a autorregulação, ela está associada à capacidade de eu me perceber e, pelo arbítrio, tomar uma decisão. Vou agir assim. Isto me dá resiliência. Porque eu entendo o contexto e tomo uma decisão de regular aquilo que eu penso e sinto e como eu vou agir. Então, eu começo a desenvolver um comportamento de entendimento do que está acontecendo. E hoje, que é um quarto fator que afeta a resiliência, que é a perspectiva de vida. Que a perspectiva de vida atual, numa grande maioria de pessoas, que muitas vezes nós nos deixamos arrastar, ela é ligada ao tempo sem tempo, à fuga da consciência do indivíduo e a um pensamento extremamente de valorização do que é transitório. Há um psicólogo que diz assim, Ed Diener, o materialismo é prejudicial à saúde. Eu amo lembrar essa frase dele, porque é riquíssima. Porque o materialismo ele é absolutamente transitório e impermanente. Mas se nós ampliarmos, qualquer condição nossa, ela é absolutamente momentânea. A única coisa que deve ter sentido é o sentido de continuidade e de despertar do espírito. Estou estacionado nas necessidades materiais ou me permito ou estou desenvolvendo as atitudes espirituais? Aí a resiliência me ajuda a sustentar as dificuldades do mundo. Aí a resiliência com otimismo, porque o otimismo é aquilo que me aponta para uma crença de futuro. O otimismo é um motor de resiliência. A capacidade que eu tenho de suportar aquilo que eu hoje passo é sustentada e alimentada positivamente pela visão otimista que eu tenho. E o otimismo, ele não tem só a visão para frente, ele tem a visão para trás. Nós vamos entender isso. Então, aquele que é resiliente e otimista, ele entende que o otimismo vai ajudar a lidar melhor com os desafios. Nada mais bem indicado para os momentos de dificuldades do que o otimismo. Isso não significa ingenuidade. Isso significa entender os princípios da lei de Deus. Que o que nos ocorre é para o nosso aprendizado. E não vamos entender isso de forma errada. Não é acolher a dor e falar, oh, meu Deus, eu estou sofrendo, mas eu sofro porque eu mereço. Não. É que aprendizado que esse sofrimento está me trazendo. O que fazer para, de forma equilibrada, amenizar o sofrimento e caminhar desenvolvendo minhas virtudes. E aí o otimismo é força. O otimismo nos ajuda a ter melhores relações no dia a dia. Olha o valor do otimismo. Aliás, vou fazer um parêntese. Quando nós estamos mais, digamos, numa fase mais pessimista, a gente fala, estou meio down, né?
Ninguém aguenta a gente. Ah, mas não aguenta. Toleram. Da mesma forma que chega outro down, a gente também tolera. E na nossa condição espiritual ainda precária, a gente começa a tolerar e daqui a pouco a gente começa a baixar o padrão também, né? Daqui a pouco nós, seu pessimismo me contaminou. Ora, quando nós deveríamos estar contaminando o outro com otimista. Agora, se ele não quer otimismo, siga em frente. Mas o otimismo, as pesquisas mostram que as relações aonde o otimismo se faz presente em uma das partes, elas tendem a ser relações mais frutíferas, mais que tragam mais satisfação. E esse otimismo, com essa resiliência, nos ajuda a desfrutar melhor um bem-estar em todos os sentidos. Inclusive, a psicologia entende que é como se a gente criasse uma blindagem contra a depressão. Não quer dizer que não possa estar sujeito. A depressão é algo de muito maior profundidade. Contudo, as pessoas, quando nós temos um comportamento resiliente e otimista, nós passamos as dificuldades com maior capacidade de superação. Depressão não é tristeza. Ocorre, alguém da família parte, mesmo compreendendo que temos que compreender a continuidade da vida, podemos sentir. Agora, se isso persistir muito tempo, aonde aquela sensação de tristeza deixa até de ter uma causalidade e passa a ser uma coisa de fundo, aí a gente entra numa distimia que pode nos levar a uma depressão. Então, o otimista, ele tem recursos para, nessas circunstâncias, levantar a cabeça e seguir em frente. E as pesquisas mostram, anotem, pelo menos aqui no coração, os otimistas, em média, vivem mais. Vivem mais. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu quero criá-los mais. Não, tem que cuidar dos meus filhos. Não, tem que cuidar dos meus filhos. O otimista, ele cria condições mentais, espirituais, mentais, psíquicas e orgânicas de bem-estar. E aí eu chego a afirmar, se o otimista vive melhor, provavelmente ele desencarna melhor. Aí, que o otimista vive mais e melhor vem do estudo da ciência. Agora, eu estou me permitindo uma licença poética afirmando, vive melhor, desencarna melhor. Com certeza absoluta. Mas se eu compreendo isso, eu posso perguntar, como é que o conhecimento da realidade espiritual pode me propiciar uma atitude otimista? Porque ser espírita tem tudo a ver com ser otimista. Hoje, o entendimento que eu tenho, embora que a gente entender e praticar é um aprendizado, né? Eu entendo. Eu quando olho o Divaldo, naquela alegria contaminante, naquele otimismo dele, tem fundamento por tudo que ele conhece e ele vivencia. Momentos de tristeza todos nós temos, mas eu estou falando do nosso modelo de vida, de encarar a vida. Então, se eu conheço, se eu creio em Deus, tenho certeza absoluta da imortalidade da alma e do aprendizado da reencarnação, como não ser otimista? Na doutrina espírita, nós compreendemos, e em outras doutrinas também, que não há efeito sem causa. Então, as circunstâncias que nos ocorrem não são aleatórias. Não são. O acaso não existe. Então, não há aleatoriedade. E se o acaso não existe, tudo que nos acontece, na verdade, tem um propósito maior, que visa o nosso aperfeiçoamento. Por isso que eu estava dizendo, diante a dor, diante a dificuldade, o pensamento é,
O que isto está me ensinando? Qual é a lição que eu tiro desta oportunidade, deste desafio que eu preciso superar? Isto é baseado no conhecimento espírita. Há outras visões de conhecimento de vida que podem conduzir a isso. Mas a lógica que a doutrina espírita me traz, que me diz que o acaso não existe, que tudo segue um propósito maior, visando o meu aperfeiçoamento, ela fundamenta a minha resiliência e estimula o meu otimismo. Então, se de fato eu compreendo os princípios espíritas, esses pontos basilares com relação ao nosso passado, eu fortaleço uma das dimensões do otimismo. Na verdade, o otimismo ele tem duas óticas de dimensão que a gente pode olhar. O otimismo de fatos futuros. Acreditar que o melhor pode vir. E o otimismo da releitura dos fatos passados. Olhar para as dificuldades de trás e compreender o quanto nós crescemos, o quanto evoluímos. Ambas as dimensões que nós estamos citando, que são trabalhadas na psicologia, têm uma correlação direta com a compreensão de que não há efeito sem causa. Na sucessão do tempo, o tempo é algo que Deus nos permite perceber no nosso processo de despertar espiritual. Porque no tempo de Deus, no nosso processo espiritual, não tem essa fração de tempo que nós temos, milenar, multimilenar e infinito. A questão do tempo de Deus é do tempo do absoluto. Nós não temos nem condições de entender isso ainda. Só como formos espíritos lá para frente que vamos entender isso ainda de forma relativa. Mas nessa compreensão dessa lei de causa e efeito, o meu otimismo me faz olhar para trás e compreender. Se eu passei aquilo é porque eu merecia sofrer. Não, não é isso que nós estamos falando. Com aquilo que eu passei, eu aprendi a ser mais forte, mais humano, mais resiliente, menos orgulhoso, mais espiritualizado, mais fraterno, mais amigo, mais silencioso, menos fofoqueiro, qualquer coisa. Algo eu aprendo. Falei mal de alguém, alguém descobriu, pimba. Oh, meu Deus. Olha para trás e fala, meu senhor, muito obrigado. O senhor me ensinou que eu não devo falar mal do meu irmão. Simples assim. Então, este é um otimismo que relê o passado, com base no quanto nós crescemos a partir das atitudes. Aí eu vou fazer um parênteses. Se a gente assenta na dor e não sai da dor, a dor vai dar um estertor de sofrimento. Ela deixa de ser dor, que é aquilo que nos sensibiliza ao movimento, e passa a ser sofrimento. Eu transformo a dor não em aprendizado, mas a dor em sofrimento. E, efetivamente, o que ensina é o amor. Porque uma mesma situação de dor pode levar alguém a amar ou até querer se vingar. A perdoar ou se magoar. Então, até nisso nós temos escolhas. Mas, geralmente, quem quer se vingar ou que vive na mágoa, a dor se perpetua num sofrimento enorme. Então, o otimista, ele olha para trás, pega as lições e fala, o que eu aprendi com isso? O que a vida me ensinou de bom? Mas, Ricardo, eu ainda olho para trás, tenho dificuldade para isso. Então, meu amigo, olhe para frente. E, baseado no que Deus nos permite na encarnação, compreendendo a nossa realidade espiritual, que as questões que nós vivemos são passageiras e que nós temos que focar no despertar, no desenvolvimento dos espíritos. Vamos entender que sejam as dificuldades ou sejam os momentos, digamos, de sucesso, ambos
dificuldades ou sucessos, nos são determinantes na nossa evolução. Ambos. Então eu tenho que olhar para frente na oportunidade do tempo de eu crescer espiritualmente. É este que é o sentido do otimismo. Não é jogar na Mega Sena, o otimista eu vou ganhar. Não vou entrar nem no mérito de discutir isso. Se devo jogar ou não devo jogar. Não me pergunte isso. Eu não vou saber responder a respeito da situação de cada um, eu sei da minha. O que eu posso dizer é o seguinte: vamos pegar um ditado popular. O futuro a Deus pertence, então há de ser o melhor. Começa por aí. Mas, ou melhor, a gente fala muito mais quando deveria falar futuro a Deus pertence, então tem que ser melhor. Através do tempo, das experiências de vida, eu tenho arbítrio com vontade, com ação para agir da melhor forma no meu crescimento espiritual. Então, se eu penso assim, baseado na doutrina, ser resiliente e ser otimista deveria ser natural. Cá entre nós. Para mim. E não me pergunte, você é o tempo todo? Eu vou dizer, estou aprendendo. Mas para mim, ser espírita, nós teríamos que ser resiliente e otimista absolutamente o tempo todo. Porque a doutrina nos traz essa base. Acontece que eu falei uma coisa aí que a ciência fala, que está relacionado à nossa visão de mundo. A visão de mundo afeta a capacidade psíquica da resiliência ou do otimismo. Sei lá da psicologia. Então, se eu foco a minha vida nas questões transitórias, perfeito? Nas questões transitórias, vamos lá. O que é uma questão transitória? Ela é transitória. Ela é definitiva? Não. Se ela é transitória, ela passa. Não passa? E se ela passa, aquilo que eu hoje quero, estou satisfeito, amanhã eu vou lamentar. Porque passou. Assim como as dificuldades passam, os momentos também infelizes passam, então nós temos que aprender a viver os momentos em aprendizado e crescimento. Aí a gente tira essa alegria por uma satisfação espiritual de crescimento. É algo bem diferente. Bem mais amplo. Mas se a minha vida, aí é mais mesmo, se a minha vida é focada na transitoriedade, eu vou ter eu vou viver uma vida que vai estar focada em que vai passar. O que eu tenho vai passar. Vai passar. E aí a gente muitas vezes desenvolve até um medo de perder, um medo de não ter, um medo de morrer, um medo de tudo. Porque a minha atenção não transitória. Compete ao que é transitório eu entender que o que é transitório é passageiro. Eu preciso me alimentar. Mas até o ciclo digestivo é passageiro. Se eu me alimento hoje, eu preciso me alimentar amanhã de novo. Isso são ciclos que a gente vai vivendo. Então, o que é determinante é que eu compreenda a minha realidade espiritual. Entenda o valor da reencarnação como uma aprendizagem de despertar. Eu ainda vejo e ouço que é um pensamento que tem uma visão de que a reencarnação nos permite saldar os débitos. Na meu ver, a questão do débito não é uma questão de pagar. É uma questão de despertar. É uma questão de equilibrar com a própria consciência. Se a minha consciência diz que eu preciso ressarcir de alguma forma, em algum momento eu vou procurar ressarcir. E nem sempre eu vou ressarcir com quem eu prejudiquei. Muitas vezes eu vou ressarcir de outra forma com outra pessoa. Em outro momento. Auxiliando outro, muitas vezes perto da mesma temática, um pai que por alguma razão abandona os filhos.
Né? Em algum momento, ele pode ter outros filhos, que não pode ser nem ser aqueles, ou pode ser aqueles. Se a coisa tiver, vamos falar de reencarnação, embrincada, vai vir ali. Mas se o filho já falou, não, pai, eu te perdoo, ele está fora dessa novela. Mas o pai vai resolver. Então ele vai ter que se dedicar a filhos de outros, a um orfanato. Então, há várias formas de nós nos reestabelecermos com a lei de consciência. Mas isso é um processo de despertar. Não é de pena. Ele é de pena porque a dor nos chama a despertar. Eu assento na dor e quero sofrer. Aí, meu amigo, vai sofrer. Se eu pego a minha vida, prendo a minha vida nas questões transitórias, nas questões materiais, vou sofrer. Mais dia, menos dia. Se eu estou apegado à matéria, pode ser que eu sofra só quando desencarnar. Mas não tem como. Então, se eu tiro isso da minha mente e enxergo Deus como inteligência suprema, Pai amoroso, que nos quer o melhor. Um espírito imortal, atemporal, com toda a eternidade para desenvolver o seu potencial. Quanto antes, melhor. Na escala de tempo do homem. Claro, então vamos aproveitar o tempo para desenvolvermos-nos espiritualmente. E a reencarnação como oportunidade, sim, de dar um esquecimento de algo que a gente precisa esquecer para suportar, né? Para poder equilibrar. Às vezes recebemos aquele filho, ou somos justamente aquele filho. A gente sempre pensa assim, pode ser que eu tenha sido aquele filho, pode ser o contrário. Né? A esposa que... Pode ser eu que seja o marido ali, calo no sapato, não sei. Mas eu posso escolher ser diferente. Essa é a beleza da reencarnação. Voltando à resiliência, então, eu posso escolher ser resiliente. Eu posso escolher ser otimista. E a partir daí, o conhecimento que me esclarece que nenhuma dor é eterna, assim como nenhum momento de prazer, eu vou entender que os desafios da vida aprimoram a minha resiliência, desenvolvem o meu otimismo e me permitem um aprendizado do amor fraternal. Este é o sentido da vida. O que faz sentido é a garantia de que teremos novas oportunidades. Novas oportunidades. Algumas que não são muito difíceis, porque nós dificultamos isso lá atrás. Mas o porvir é de esperança. Que é um porvir de despertar de virtude, de crescimento espiritual. Para todos. É por isso que a espiritualidade, bem mais à nossa frente, dos que estão à nossa frente, eles nos olham com muito carinho e sabem que muitas vezes é uma questão de tempo. Eles nos olham e falam, ele vai despertar, ele vai compreender. E aí a nossa mente, muitas vezes, inúmeras vezes, ainda presa às forças de causalidades, né, negativas, vamos assim dizer, mas o negativismo natural nos coloca em circunstâncias desagradáveis, nós assentamos ali, abraçamos a dor, transformamos em sofrimento e sofremos. E sofremos. Quando, se eu for resiliente, com a visão espírita, eu vou compreender o momento de dificuldade, vou entender que forças e virtudes estão sendo requeridas para eu suportar e vencer esse desafio, e de forma otimista vou fazer a escolha e com força de vontade eu vou agir no caminho certo. Isso não tem dúvida, vai dar certo. Se a escolha foi essa, vai dar certo. Porque quem rege tudo é Deus. Se não deu certo ainda, é porque o aprendizado ainda não está
pronto ali. Às vezes até a espiritualidade vem e dá uma atenuada. Nós vimos muitos espíritos que guardam uma evolução maior, que por vezes precisam reencarnar para resolver algumas questões antigas que estão na consciência deles. Mas que foi dado um tempo para eles alavancarem um conjunto de virtudes que vai lhes dar condição de vencer. Ou seja, a vida não nos manda assim, vai lá para a situação para vencer isso sem os recursos, não. O primeiro recurso que nós temos é o esquecimento, no caso da reencarnação. Ufa! Né? Então, às vezes, você recebe aquele espírito que pode ter tido um problema, esquece, já esqueceu, é quem você tem que amar e aprender a amar. É isso que. Esta é a lição que está em pauta. Então, todo aquele que conhece o objetivo das múltiplas reencarnações, que faz parte de um propósito teleológico, quer dizer, um propósito que tem a finalidade do despertar do espírito, de despertar nossas condições de filho de Deus em plenitude. Todo aquele que conhece isso, devemos ter como natural condição o otimismo. Essa que é a verdade. Se vocês me perguntarem se eu sou otimista o tempo todo, não, mas eu sei que eu tenho que ser. Eu miro ali. E aí a gente trabalha técnicas tentando chegar lá. A gente vai na psicologia, pega o suporte, o que eu posso fazer para ser mais resiliente? Agora, eu não preciso, a doutrina nos traz essa compreensão. E é claro, quando a gente tem recurso psicológico para isso, desde que bem aplicado, fica melhor ainda. Então eu tenho que ser otimista, porque eu reconheço as leis naturais de justiça, misericórdia e amor. As leis naturais. Quem conhece a lei de justiça, a lei de misericórdia e a lei de amor, a resiliência e o otimismo é mandatório, que é um reconhecimento da dádiva divina que nos dá a condição de seres co-criadores de nós mesmos. Está lá em Emmanuel. Entendemos a nossa amplitude de sermos seres co-criadores, não só de participarmos da cocriação enquanto planetas mesmo, claro que não agora, mas nós agimos no planeta Terra. E não temos feito tantas boas coisas assim, mas agimos no planeta Terra. Vamos um dia agir no cosmos, mas agimos no nosso cosmos interno. Criando uma trajetória, um caminho que pode ser luminoso, até que chegar a luminoso, que é o despertar maior, ou muitas vezes um caminho de espinhos e calhaus por escolha. Mas o objetivo é um despertar pleno da potencialidade divina relativa que há em cada um de nós. Mas aí a gente fala, entendo, Ricardo, então tá bom, eu preciso ser otimista, eu tenho que ser resiliente e entendo que o conhecimento espírita me diz isso. Mas sempre vem aqui, mas como é que eu posso fazer isso? Você falou aí tem exercícios que a gente faz? Tem. Eu tenho que fazer esses exercícios? Não, obrigatoriamente. Não precisa. Porque senão todo mundo teria que fazer. Você está me entendendo? Senão veria lá no Evangelho. Jesus falaria, meu filho, anota aí os exercícios que eu vou dar para vocês. E, de certa forma, ele nos dá através do conhecimento científico. Tá? Ele nos dá sim. Mas a gente precisa de máximas que norteiam a nossa vida. Então, a primeira máxima do resiliente otimista é confiar. Desenvolver a confiança. Confiar em Deus. Por isso que a gente faz. Entende o primeiro princípio da doutrina espírita, que é Deus. É o Pai amoroso e supremo. Jesus, confiar em Jesus. O representante maior entre toda a humanidade, nosso pastor, que nos guia em direção ao nosso Pai maior. E confiar nos amigos espirituais, que pacientemente estão ao nosso lado, nos orientando, clareando as nossas mentes,
enquanto a gente fica taciturnos, repetindo comportamentos equivocados. Então, confiar em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, nos traz a confiança em nós mesmos, como filho de Deus que somos. Uma confiança que tem que vir acompanhado de um sentimento que a gente chama de autocompaixão. Eu preciso, autocompaixão não é piegas. Não. Eu entender o meu estágio evolutivo, que eu ainda vou equivocar e vou precisar me desculpar, ressarcir, me reequilibrar. Mas eu vou confiar em Deus e Jesus e em mim. Usando essas virtudes. Então, da confiança, eu vou para um outro aspecto. Agir no bem. Segundo, quer ser resiliente e otimista? Agir no bem. Seguir as determinações que o bem nos fala. Amparar os necessitados. Não nos rendermos à onda pessimista que invade os corações. Nem replicarmos notícias que desestabilizem as criaturas. Sem pouco contribuir. Contribuindo, inclusive, em disseminar, às vezes, informações que são duvidosas, tendenciosas. Então, às vezes, te fala, olha, eu sou otimista, mas olha, se fosse você, eu seria pessimista. É isso que a gente faz. Então, é disseminar, sem economia, o otimismo. Como? A confiança em Deus, a confiança em Jesus, a confiança nos amigos espirituais e, se eu vou agir no bem, auxiliando fraternalmente, eu ensino a outra confiança no próximo. E eu também aprendo a confiar. Então, confiar, agir no bem. Terceiro, despertar e amar. Promovendo um mundo fraterno, uma vida em família, em colaboração, tolerância e aprendizado conjunto. Refletindo sobre a própria vida da nossa condução de uma mensagem de amor na associação ao mundo. Então, para que nós possamos não encerrar, porque o assunto não está encerrando, ele está recomeçando, que ele já está em pauta há muito tempo. Uma mensagem de otimismo do livro Convite ao Otimismo. Este livro bacana de Joana, que tem vários convites. Um recorte, ela diz assim, sombras não se modificam com sombras. E pedindo licença poética, não vamos abraçar o pessimismo. Vamos entender, respeitar a sombra, mas não vamos abraçar a sombra e espalhar a sombra. Não. Coloquemos-nos à parte. Se eu não sei ser otimista, então, que não seja ao menos o pessimista. Mas que seja otimista é melhor ainda, através da ação do bem. Então o homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismos em todas as salas onde domina a tristeza. E cabe ao homem arejar os escaninhos pestilenciais do pessimismo mediante o aroma da esperança, numa ação esperançosa fraterna. A cada instante, as circunstâncias geram novas circunstâncias. Fatores atuais vão compor fatores futuros, dependendo da direção que nós impomos a esses fatores. Assim diz Joana, entreguemos-nos a Deus e deixemos-nos conduzir tranquilamente. Otimismo é estímulo para o trabalho. Otimismo é vigor para a luta. Saúde para a doença nas paisagens espirituais e luz para as densas trevas que ainda se demoram, mas em vitória momentânea, porque toda essa dor passa e que o nosso otimismo plante o amor. Este sim, aquilo que existirá em definitivo em nossas vidas. Meus irmãos, nas duas traves de Jesus, quando tudo parecia perdido, o justo, em excelente lição de otimismo, descerrou os painéis da vida aqui na terra, permitindo-se fazer morrer,
para ressurgir em uma madrugada de imortalidade, que até hoje é o canto sublime e a rota segura, plena de alegrias para todos nós, como nos ensina Joana. Gratidão aos amigos da casa e aos amigos que nos ouvem pela oportunidade de estarmos aqui hoje estudando resiliência e otimismo. Deus nos abençoe a todos. Ok, Ricardo. Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao nosso o término, né, do nosso estudo, nossa palestra de hoje, e com certeza foi muito enriquecedor, muitos conceitos aí que a gente pode e deve levar para nossas vidas, né? Alguns auxílios, as técnicas aí que o nosso irmão também nos passou, para a gente poder realmente não ficarmos presos na dor, assentados na dor. Muito interessante esse olhar, né? A gente possa evitar o sofrimento, que aí é a nossa vontade, né, Ricardo? Explicou muito bem Esse é o o nosso. objetivo. Uhum. E vai ficar gravado tanto no Instagram quanto no Facebook. Quem só chegou depois, pode depois oportunamente olhar desde o início, tá certo? Vamos colocar também no YouTube, tá bom? Então agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook. Olha, o Borges e a Cida estão aí aplaudindo aí, realmente reconhecendo que foi realmente muito enriquecedora a palestra. Então, a gente agradece muito ao nosso irmão Ricardo, tá certo? Pelo carinho, a gentileza, né? Dispor do seu tempo aí para compartilhar conosco os seus conhecimentos. E vamos então fazer a prece inicial para encerrar. Ricardo, você poderia fazer a Sim, prece final? pois não. Senhor Jesus, nosso mestre, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em hoje especial, Senhor. Desejamos te rogar que ensine-nos a sermos otimistas e espalharmos o otimismo na confiança irrestrita em Deus, nosso Pai, e no entendimento do momento de desafios que vivemos por se tratar de um momento de uma mudança de era, onde este mundo novo que nos espera irá nos propiciar o exercício de um aprendizado de amor através de uma vivência mais fraternal, mais humana, entre nós, seres humanos, irmãos, num aprendizado do amor que vai carregar nossas caminhadas efetivamente. Obrigado, Jesus, que essa luz e essa paz continue conosco em nossos lares, em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, olha aí, Maria Souza, ótima palestra, meu irmão. Deus o abençoe. Nossa irmã Maria, lá de Recife. Tá? Obrigado. Então tá, pessoal. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que aqui estiveram. E até a próxima, não é? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muita paz, meus queridos. Fiquem com Deus.